Este marco de história no concelho do Marco de Canaveses, nós vamos passá-lo na freguesia de Soalhães. Soalhães, que é uma freguesia muito extensa, que desde os altos montes da Serra da Aboboreira, que descem costa abaixo até este vale, onde encontramos aqui a linha do Douro, que liga o Porto até à Régua e ao Pocinho. Aliás, é uma linha que foi construída, foi inaugurada até ao Marco de Canaveses e até ao Juncal em 1878. Ora, e nesta extensão, a grande extensão da freguesia de Soalhães, nós vamos dedicar-nos hoje a um lugar em particular, o lugar de Vila Pouca, para o qual é preciso passar linha de comboio para chegar lá. Nós vamos conhecer a história e as histórias que envolvem esse lugar de Vila Pouca em Soalhães. E então a primeira história que nós podemos contar aqui neste lugar de Vila Pouca tem a ver com a existência de um paço. Ora, um paço era uma casa importante, uma espécie de um palácio em meio rural, normalmente ligado a uma figura importante da nobreza, algum eclesiástico. Pois aqui havia esse paço, o sinal da importância do lugar, onde também morava alguém com muita importância naquela época, como nós vamos contar a seguir. Pois então, uma das figuras importantes que aqui viveu e que se calhar esteve na origem disto foi um bispo. Terá morado aqui, não temos a certeza absoluta, mas isto está ligado, esta casa está ligada à figura de um bispo chamado Dom João Martins. Dom João Martins, que foi o 19º bispo de Lisboa, foi depois arcebispo de Braga e foi figura importante aqui em Soalhães. Ele instituiu aqui um morgado com sede no lugar de Cadimes e, portanto, era alguém aqui muito importante. O seu avô, sabemos que viveu aqui, Gonçalo Viegas Porto Carreiro. Ora, Dom João Martins nasceu no final do século XIII, portanto, dos tempos de Dom Sancho II, e acabou por falecer em 1325, século XIV. Ora, que aqui significa, neste ano de 2025, faz exatamente 700 anos que faleceu Dom João Martins, aquele bispo que teve as suas origens aqui na freguesia de Soalhães, com ligações a esta casa, o Paço de Vila Pouca, onde viveu o seu filho, Vasco Martins de Soalhães, precisamente aquele que está sepultado na igreja de Soalhães, como podemos ver ainda nos dias de hoje. E a terceira história que nós apresentamos aqui ligada a este lugar de Vila Pouca, já é uma história que não se sabe exatamente quando é que aconteceu, mas sabemos que aconteceria por aqui. É uma tradição oral, não há documentação, não há nada que nos diga mais, que nos dê mais elementos concretos. Parece que havia aqui, em tempos que não se sabe bem quando, um conjunto de meninas, um grupo de meninas que tinham um privilégio muito especial. É que iam à missa debaixo de um pálio e acompanhadas por um padre. Ora, parece que iam à missa à capela da casa da Quinta, fica lá acima, atrás de nós. Ora bem, era usual tanto acontecer aquilo, iam as três meninas, 4 meninas debaixo do pálio, acompanhadas pelo sacerdote. Nós sabemos que um pálio hoje em dia é só utilizado nas procissões, é um pano ornado, suportado por 6 varas, normalmente onde vai um sacerdote. Pois naquela altura aquelas meninas tinham o privilégio de ir daqui lá para cima, debaixo de um pálio, à missa, como eu já referi. Ora bom, mas a certo dia aconteceu algo inesperado. É que o padre, o sacerdote, que vinha aqui buscar as meninas, pois ele atrasou-se por alguma coisa, que não sabemos o quê. Houve um atraso, as meninas ficaram impacientes e a certa altura, pois parece que tomaram uma decisão. Fizeram-se ao caminho. Como o padre não chegava, elas foram caminhando. Entretanto, o padre, que estaria nos seus afazeres, pois também vinha já a dirigir-se para aqui, e eis que as encontrou no caminho e ficou muito desapontado. Foi algo que ele nunca pensou que acontecesse, e de tal forma que decidiu que a partir daquele momento
Nunca mais as meninas iriam à missa debaixo do pálio, nem acompanhadas pelo sacerdote. Aí está, elas tomaram uma decisão que não deviam, perderam o privilégio. Nós não sabemos, como eu já disse, quando é que isto aconteceu. Sabemos que sim, que pelos documentos dos arquivos paroquiais aqui de Soalhães, em 1794 morava aqui um padre, o padre Manuel Soares da Mota. Será esse padre que esteve nesta história destas meninas do pálio? Não sabemos. Mas também sabemos que a casa da Quintá, que está lá ao cima, como eu já disse, ela também é uma construção da segunda parte do século XVIII. Portanto, os elementos parecem baterem certo. Eventualmente, esta será uma história deste século XVIII, as meninas do pálio, aqui em Soalhães. E deixamos estas histórias, este conjunto de elementos em torno da história deste lugar que já foi extremamente importante no passado. O passo de Vila Pouca, no lugar de Vila Pouca. Uma propriedade autossuficiente, com várias infraestruturas à sua volta, tinha o alambique, tinha o fontanário, com reserva da água 3 dias por semana apenas para esta casa, um lugar que fazia parte de uma propriedade onde se consumiam cerca de 12 pipas de vinho por ano, e numa região onde era tradicional a matança do porco. Isso acontecia aqui 6 vezes por ano. Este local onde vinha uma peixeira trazer o peixe desde a Pala, que fica a cerca de 8 km deste lugar, e vinha a pé. Uma casa que tinha o privilégio de receber todos os dias o jornal que vinha no comboio desde o Porto. Um comboio que, ao passar aqui, parava, abrandava, de forma a entregar o jornal ao dono da casa. Como estão a ver, é um conjunto de histórias em torno desta casa, um símbolo do Marco de Canaveses rural, que nós deixamos aqui em mais um Marco de História, no Marco de Canaveses.